noite de hoje, tá, vocês vão ter o prazer de ouvir falar do Dr. Amaury Godinho, neurocirurgião, coordenador da neurocirurgia do Grupo Santa de Hospitais. Por favor, Amaury, pode subir ao palco. A dor lombar ela é uma dor que é uma dor na região posterior, né, nas costas, abaixo do gradil costal. Ela pode se irradiar até a base das coxas. E isso é o que caracteriza uma dor lombar. A experiência de dor lombar é uma frustração muito grande, principalmente para vocês, né, que pelo que o Wesley me falou, são frequentadores de academia, tal, gente que tem uma vida muito ativa. E, de repente, você tem que parar tudo por conta de uma dor inusitada que surgiu de repente, e às vezes sem motivo nenhum, é uma frustração muito grande, é uma situação de desafio. Poxa, o que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado, né? E eu vou tentar esclarecer um pouquinho sobre como é que essas coisas acontecem, por que acontecem, e se realmente a gente tem que ter essa preocupação toda, né? Bom, tentando caracterizar a dor lombar, a dor lombar ela é uma dor que é uma dor na região posterior, né, nas costas, abaixo do gradil costal. Ela pode se irradiar até a base das coxas, e isso é o que caracteriza uma dor lombar. Ela pode ter um início espontâneo, ela pode estar relacionada com atividade física, ela pode surgir depois de algum trauma, quando a gente consegue reconhecer isso. Pode ser súbita, surgir de repente, pode ser insidiosa, aquela dorzinha que vai se instalando e vai progredindo com o passar do tempo. De intensidade, ela pode ser caracterizada como uma dor leve, aquela que você consegue conviver bem, uma dor moderada, que já está incomodando, que já atrapalha as suas atividades habituais, e aquela dor intensa que realmente é incapacitante. E a apresentação da dor lombar ela pode ser uma dor contínua, aquela que você convive com ela o tempo todo, e dor lombar que se manifesta em crises. A pessoa tem períodos que está muito bem e períodos que ela tem crises de dor. Caracterizando dor lombar como, assim, pelo tempo de instalação, pelo tempo de dor. Então, dor lombar aguda é aquela que dura até 6 semanas. A maioria das vezes se resolve espontaneamente. E dor lombar crônica é aquela que dura mais de 6 semanas. Epidemiologia. Aqui, para vocês não se sentirem frustrados, quando vocês fazem aquele exercício, tal, depois fica doendo e fala assim, poxa, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? 80% dos indivíduos na face da Terra, na humanidade, 80% dos indivíduos, um dia na vida vão ter uma crise de dor lombar. Tá? Então, assim, a apresentação da dor lombar é muito frequente, né? Hoje, a gente pode pensar assim, que em cada 5 indivíduos, 4 vão ter uma reclamação de uma queixa de dor lombar em algum período da sua vida. Se a gente for pensar nessa prevalência em termos do dia, né, hoje, a gente pode dizer que 15% da população do mundo está sentindo dor lombar. Então, a incidência e a prevalência da dor lombar é muito alta. A gente pode falar o seguinte, assim, a dor lombar faz parte da experiência de ser humano, né? Então, acho que todo mundo vai ter uma crise de dor lombar um dia na vida. Então, às vezes acontece o paciente chegar assim, pô, doutor, mas eu tinha tanta dor que eu fiquei torto. Isso é muito frequente, é muito comum, e isso é uma ação involuntária de defesa do nosso organismo. Então, você tem uma dor local, a dor geralmente relacionada com movimento. Para evitar aquela postura que te causa dor, você adquire uma postura antálgica para evitar a dor. Então, involuntariamente, você contrai a musculatura, fica torto, né? E esse espasmo muscular prolongado, produzido pela contratura muscular, perpetua a dor também. Então, pensando em etiologias, né, causas dessa dor lombar, a gente pode falar em etiologias específicas, etiologias inespecíficas e aquela dor referida. Então, falar assim, inicialmente daquilo que não tem muita relação com a dor lombar que a gente vai discutir. A dor referida. A dor referida, por exemplo, você pode ter uma dor lombar numa crise de cólica biliar. Você pode ter uma dor lombar por pancreatite. É muito comum mulheres no período menstrual, principalmente as que têm endometriose, terem dor lombar, que é uma dor referida por irritação do peritônio. A cadeia, os ramos que saem da coluna, que vão descer para as pernas, passam ali perto dessas estruturas viscerais, a gente pode ter essa dor referida.
As dores específicas são aquelas que a gente procura na investigação. Toda vez que a pessoa tem uma crise de dor lombar que merece uma investigação, então, se é uma dor lombar crônica, uma dor lombar que se apresentou de uma forma muito agressiva, que não teve resolução nas primeiras semanas com tratamento conservador, a gente vai investigar procurando essas causas específicas. Essas causas específicas são as doenças degenerativas aqui no sentido de envelhecimento. São aquelas alterações próprias do envelhecimento que vão acontecer com todo mundo, mas, em algumas situações, essas alterações degenerativas podem causar dor. Tá? Não significa que ter alteração degenerativa significa ter uma doença na coluna lombar. Muito pelo contrário. Tá? Essa terminologia traz muita confusão, muita gente fica preocupado quando vê um laudo dizendo que tem discopatia degenerativa. Eu costumo explicar para o paciente, falo assim, discopatia degenerativa é igual cabelo branco. Todo mundo vai ter, só que cabelo branco às vezes dá para pintar. Discopatia degenerativa não tem o que fazer, você vai ter mesmo, é o nosso envelhecimento. Em algumas situações, isso pode ser motivo de dor. Né? Doenças inflamatórias, que são as doenças reumáticas, assim, falando de modo geral, né? Que são preocupantes, são doenças sérias, precisam ser investigadas e tratadas de forma específica. Os tumores, os traumas e as infecções. Essas são doenças realmente muito sérias e existem indícios pela história, pelo exame clínico, para a gente pensar nessas situações. Então, se eu for ver aqui em termos de incidência dessas doenças específicas em relação à dor lombar, é muito pequeno. Então, assim, o meu ganha-pão mesmo fica só nisso aqui. Ó. O resto, 85% das situações, são dores lombares inespecíficas, ou seja, aquelas que não têm motivo, não têm etiologia, não tem um ponto ali na fotografia que eu possa dizer para você, ó, a sua dor vem porque tem isso aqui. Tá? Então, aqui, somando isso aqui, a gente vai ter em torno de 5%, 7% das causas de dor lombar tem um nome. A maioria das vezes são dores inespecíficas. Existem essas situações que a gente chama de situações de alerta, né? São os red flags, né, descritos na literatura mundial. Então, são situações que, quando o paciente tem essas características, a gente deve dar uma atenção maior e investigar até com mais profundidade. Pacientes com idade acima de 50 anos, com história de câncer, febre associada à dor lombar, dor severa com repouso, quando a pessoa passa o dia bem, mas quando deita começa a sentir dor, é uma dor que preocupa mais, que nos remete mais à possibilidade de infecção, de doença inflamatória. Perda de peso associada, uso crônico de corticoides, usuário de droga injetável. Esses são pacientes que merecem uma atenção e investigação mais aprofundada. Existe uma situação de urgência relacionada com a dor lombar, que é o que a gente chama de síndrome de Caldequina. Não sei se alguém já ouviu falar sobre essa situação. Síndrome de Caldequina é quando você tem uma compressão aguda do canal vertebral, por onde passam os nervos que vão descer lá para as pernas, e a pessoa apresenta dor e fraqueza nas pernas, anestesia na região perineal. Isso não é uma urgência, isso é uma emergência. Então, se você está convivendo com a dor lombar e, de repente, você acordou sem dor, mas só que meu pé está mole, está caído, eu estou tendo que fazer força para urinar. Uma coisa que eu tenho que informar também para os homens, que é muito mais dramático ainda, incapacidade de ter ereção e anestesia, perda de sensibilidade na região perineal, isso aqui você tem 24 horas para fazer uma descompressão, porque senão você vai ficar assim para o resto da vida. Então, síndrome de Caldequina é uma situação muito dramática, mas é muito rara também. Geralmente acontece nas fraturas, nas herniações de disco muito volumosas, mas isso é muito raro. Mas acontecendo é urgência. Tá? Bom, exames para o investigador lombar. Na maioria das vezes, não é necessário investigação nenhuma, que na maioria das vezes essas crises, essa dor é autolimitada, e você, com uma boa história e anamnese, você consegue identificar o que é uma dor lombar relacionada só com postura, com questões musculares, tal, e diferenciar isso de uma doença estrutural. Mas ela é mandatória quando você tem aquelas situações de alerta vermelho lá. Né? A investigação com exames se dá por radiografia, tomografia, cintilografia óssea e a ressonância magnética. O tipo de exame depende do que você está suspeitando. Tá? Então, não tem um exame melhor do que o outro. Tá?
O diagnóstico ele é sempre baseado na história, no exame físico e depois nos exames de imagem. Os exames de imagem são complementares, né, são fundamentais para planejamento terapêutico, tal, mas passar por cima da história do exame físico sempre dá uma coisa atrapalhada, né? E os exames de imagem isolados, eles também não trazem informações importantes. Isso aqui é um negócio, uma afirmação muito importante de fazer, e uma coisa que eu queria esclarecer muito, e eu tento esclarecer isso sempre com os meus residentes, com os meus pacientes também. Existe uma sigla nos Estados Unidos que eles chamam de VOMIT, que é Vítimas da Tecnologia da Ressonância Nuclear Magnética. O que acontece? Assim, logo que a ressonância se tornou um exame complementar acessível, começou a fazer ressonância demais, a gente começou a descobrir coisas que a gente nem imaginava. Então, antes da ressonância, a gente não sabia que o disco desidratava, a gente não sabia que existia hipertrofia de ligamento amarelo, a gente não sabia um monte de coisas relacionadas com o envelhecimento da coluna. O radiologista é um fotógrafo. Então, ele vê uma fotografia e descreve o que ele está vendo. Tá? Então, ele descreve todas essas alterações que, para a gente, que nós que somos cuidadores, isso, na maioria das vezes, não tem importância nenhuma. E, infelizmente, até por malformação, às vezes até, não sei, já aconteceu, e acho que hoje em dia acontece menos, mas logo no início do evento da ressonância, acontecia de muito paciente ser operado porque tinha um disco preto, sendo que aquilo ali é uma coisa completamente natural, que não tem relação nenhuma, na maioria das vezes, com a queixa dos pacientes. Então, as vítimas da tecnologia da ressonância, né, são esses pacientes que, por uma superinterpretação, uma supervalorização do exame, acaba, em detrimento do exame clínico, da história do paciente, acaba sendo vítima de um cuidado excessivo que pode levar a consequências muito ruins. Então, por exemplo, raio-x, para um ator, a interpretação de exame, aquilo que eu falei para vocês, né? Um exame como esse, ó, ele pode ser, se for olhar o exame isoladamente, você pode dizer, bom, esse cara provavelmente deve estar sofrendo muito, porque tem uma coluna retificada, tem protrusões discais, os discos estão desidratados. Mas essa aqui é a minha ressonância. Né? Eu não sinto nada, tive crise de dor lombar uma vez na vida, faço atividade física 5 vezes por semana, tenho uma vida muito ativa, não tenho queixa. Mas já vi muito paciente com ressonância como essa aí sendo operado. Bom, prognóstico. Como é que evoluem essas crises de dor lombar? 50% das crises se resolvem espontaneamente com 2 semanas. Tá? 90% das crises vão se resolver com 6 semanas. A duração e a intensidade das crises não tem relação com a etiologia. Não é porque sua dor é a pior dor que você já sentiu na vida, que você tem um câncer. Tá? Então, às vezes, essa ansiedade é muito grande, e com as pesquisas na internet, né, que as pessoas fazem, pô, minha dor tem essa, eu acho que eu posso ter uma coisa... E é muito comum a gente ver gente muito ansiosa chegar no consultório porque fez uma consulta meio equivocada, achando que tem uma coisa mais séria. Então, duração e intensidade não tem relação. A dor é uma experiência muito subjetiva, a gente não tem como quantificá-la. Então, aquela dor que, às vezes, analisando um caso, você fala, pô, esse cara está exagerando, não era para estar sentindo tanta dor assim, mas é a experiência dele, ninguém sente o que ele está sentindo. 30% dos acometidos vão ter crises recorrentes. Então, a pessoa que tem a primeira crise de dor lombar, ele pode depois evoluir com crises recorrentes, ter crises de dor. Assim, a maioria das pessoas tem uma crise na vida e passa, depois ele pode ter uma outra crise esporádica, mas tem gente que evolui com essa cronicidade. Mas é importante obedecer essas fases. Então, fase aguda, está doendo muito? Vamos tratar isso, vamos tirar essa dor. Na fase de transição, está melhorando a dor? Então, vamos preparar para a reabilitação, né? Vamos fazer reabilitação para melhorar a sua condição, para que você tenha condições depois de entrar nessa prevenção secundária, que é o mais importante. Você não quer ter crise de dor mais? Então, fortalecimento muscular, flexibilidade, condicionamento cardiovascular. Atividade física durante a crise é uma coisa que também se pergunta muito, assim, principalmente vocês que provavelmente são muito ativos, né? Então, durante a crise, eu tenho que parar de fazer tudo, eu tenho que fazer repouso absoluto. Olha, esse termo está proscrito da medicina, não existe repouso absoluto para mais nada, não existe essa indicação para nada hoje, nada, absolutamente. Então, a recomendação geral, primeiro é bom senso. Tá? Se eu estou com uma dor lombar,
determinado tipo de exercício me faz sentir dor, eu não vou fazer aquele exercício. Mas não significa que eu não preciso ficar parado. Eu posso fazer aquilo que é possível. Tá? Muda a sequência de exercícios, pede orientação para o professor, acho que isso é muito importante. Peça orientação, continua na atividade física que for possível. Se tudo que você estiver fazendo está te causando dor, para. Né? Mas isso é muito difícil de acontecer, muito raramente. O paciente não melhorou com tratamento conservador, existem ainda as opções das injeções. Essas injeções são as infiltrações, né, propriamente. Então, quando você pega uma coluna muito comprometida e você não sabe a origem da dor, e chegou no final da linha, você não tem mais opção de tratamento conservador, você tem que optar por um tratamento cirúrgico, você precisa saber, assim, para ser mais objetivo, você tem que saber de onde que vem essa dor. E a injeção serve para isso também. Você põe a agulhinha no lugar onde você imagina que é a dor, aplica o anestésico, melhorou a dor, é aqui que vem o problema. A dor crônica já é uma complicação, são aqueles pacientes que continuam tendo dor. Né? É uma experiência muito complexa, né, que tem uma íntima interação entre fatores físicos e psicológicos. Isso é muito óbvio, né? Assim, a sensação de impotência em função da dor acaba trazendo problemas muito sérios do ponto de vista emocional, e existe um ciclo vicioso nessa interação de dor com psiquismo, né? Então, quanto mais tempo você convive com dor, mais o seu humor fica mais comprometido. Quanto mais tempo que você está convivendo com humor deprimido, mais dor você vai sentir. Por aí. Existem algumas teorias, né? A teoria de sensibilização das vias dolorosas. O que acontece? A pessoa, por algum motivo, talvez genético, uma coisa que a gente ainda não tem muito bem caracterizado, mas ela tem uma propensão a sentir mais dor do que o normal. Isso é a característica dos pacientes que têm fibromialgia, que têm dor miofascial crônica. Tal. E esses pacientes eles sentem mais dor do que o normal. O mecanismo de facilitação. Facilitação acontece quando você tem um estímulo doloroso e você convive com esse estímulo doloroso durante muito tempo, e aí vai acontecer uma facilitação das vias sensitivas dolorosas, quer dizer, a transmissão dessa informação de dor se dá por atividade elétrica. E quando essa atividade elétrica ela é permanente, assim, está sendo repetida muitas vezes, o tálamo, que é essa área de interpretação, esse relé de interpretação da sensibilidade no cérebro, ele começa a disparar sozinho. E aí você tira, vou dar um exemplo clássico aqui. O paciente tem uma hérnia de disco, mas ele morre de medo de operar, falhou em todas as tentativas de tratamento conservador. Aí, quando ele começa a ver que não está dando certo, ele procura outro médico, né, para ver se ele oferece algum milagre. Aí tenta tudo de novo, não dá certo. Ele vai postergando. Depois de um ano sofrendo com dor, ele admite, não, agora tem que operar. Aí você vai lá, tira a hérnia de disco, não tem mais o fator agressor, ele acorda com a mesma dor. Por quê? Porque aconteceu isso aqui, o mecanismo de facilitação que leva ao que a gente chama de dor neuropática. Então, conviver com dor é uma fria. Tá? Dor tem que ser tratada, dor não é uma coisa para você ficar convivendo com ela, não. Se alguém falar para vocês assim, não, você tem que aprender a conviver com a dor, isso não existe, viu? É porque o cara não está... Na investigação da dor lombar crônica, é importantíssimo, primeiro, buscar as etiologias tratáveis, né? Se o paciente tem um canal estreito, por exemplo. Então, isso é uma etiologia que a gente conhece e dá para se tratar, não é para ficar convivendo com isso. A mesma coisa, história, exame físico, é muito importante. Então, repetir exame é importante durante esse tratamento da dor crônica se muda o sintoma. Então, o paciente tinha dor lombar, e, de repente, começou a ter uma dor ciática, aquela dor que irradia pela bunda e vai lá para o dedão do pé. Mudou o sintoma, então, provavelmente, a anatomia deve ter modificado também. Então, nessa hora, é importante fazer exame de novo. Uma investigação eficiente, ela pode não encontrar uma causa específica para o problema, mas, pelo menos, ela afasta essas causas. Então, é muito importante essa investigação. Às vezes não vai encontrar nada, mas eu afastei um tumor, eu afastei uma fratura patológica. Tratamento da dor lombar crônica, quando você tem causas conhecidas, tratar a causa. Causa desconhecida, tratar o sintoma. É importante tratar a dor, é importante não sentir dor. Tá? É importante tirar a dor do paciente. Tem gente que fala assim, mas eu estou mascarando um problema. Não. Às vezes, a sua doença é a dor. Não é a hérnia de disco que você queria que ter. Acho que tem gente que quer ter uma hérnia de disco. Né? É raro um paciente chegar no meu consultório e falar assim, doutor,
eu tenho uma dor lombar. Não, o cara tem uma hérnia de disco. Aí você vai ver, não tem nada de hérnia de disco, ele tem uma coluna envelhecida, normal, natural, né? Na dor lombar crônica, existe um espaço para a gente usar uma classe de medicamentos que, às vezes, assusta o paciente na hora que você prescreve e ele chega em casa e vai ler a bula. Fala assim, nossa, mas ele está me dando remédio para depressão. Não tem depressão. Então, está me dando remédio para epilético. Eu não sou epilético. Mas, como eu estava informando para vocês, assim, a transmissão das informações no sistema nervoso se dá por atividade elétrica. Então, quando você tem uma atividade elétrica que está perpetuamente causando esse sintoma, a estabilização das membranas neuronais pode ser uma forma de controlar uma dor crônica. Então, usar essas medicações, isso aqui é um ótimo recurso para o tratamento de dor crônica, não é analgésico, não é remédio que você toma na hora que você tem dor, mas isso pode ajudar muito no tratamento da dor crônica. Atendimento multiprofissional nessas situações de dor crônica, então, é imprescindível. Não adianta a gente querer, eu, médico, querer tratar sozinho, porque eu não vou ter bom resultado. Então, os objetivos do tratamento da dor lombar é diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida e melhorar a função.